Sabe, eu tava pensando, Hunter x Hunter, com certeza um dos animes mais aclamados de todos os tempos, considerado por muitas pessoas o melhor anime que já existiu. E antes de qualquer coisa, eu sei que os fãs de Hunter x Hunter já entraram nesse vídeo querendo dar dislike e me xingar, mas calma, assiste o vídeo primeiro. Esse vídeo não é uma análise, não é uma crítica a Hunter x Hunter falando que ele é ruim ou algo do tipo, é muito mais sobre a minha experiência. O que eu senti, qual foi a minha opinião em relação ao anime de Hunter x Hunter no geral, até o arco de Grid Island. Mas enfim, é basicamente sobre isso que eu quero falar hoje. Eu assisti Hunter x Hunter e eu não achei isso tudo. Bom, para começar, eu quero primeiro explicar por que eu assisti especificamente até o arco de Grid Island. Porque eu sei que muitas pessoas falam que o arco das Formigas Quimera é o melhor arco shonen que já existiu, melhor arco de todos os animes ou algo do tipo. E bom, por ter esse grande hype ao redor do arco e eu já tenho um pouco de expectativa pelas coisas que eu sei, eu quero primeiro comentar sobre a minha experiência antes desse arco e depois de assistir ele, eu quero ver se minha experiência muda, se eu acabo trocando de opinião em relação a Hunter x Hunter ou se a minha opinião em relação ao anime vai continuar a mesma. Mas enfim, é basicamente por isso que eu não fiz o vídeo depois de assistir o arco das Formigas Quimera. Eu pretendo fazer um vídeo exclusivamente sobre ele no futuro. Enfim, agora indo para a parte que todo mundo quer saber. E para começar, eu quero falar um pouco sobre os personagens de Hunter x Hunter, começando especificamente com os vilões, porque os vilões de Hunter x Hunter, mesmo que eu tenha minhas opiniões em relação à obra, são um dos melhores vilões que já existiram. De verdade, o Kurolo, o Hisoka, toda a trupe fantasma no geral, são personagens extremamente bem feitos. E na grande maioria das vezes, eu tava com muito mais vontade de acompanhar o ponto de vista da trupe fantasma do que, por exemplo, ver o Gon e o Killua, porque a dinâmica que tem entre esses personagens, a química que tem em relação a todo o grupo é simplesmente sensacional, e a grande maioria dos personagens da trupe também são muito bem feitos. O Xehanort se tornou meu segundo personagem favorito sem fazer praticamente nada, somente a personalidade dele já me chamou muita atenção. A Shizuko é outro que é muito legal, o Feitan. Todos eles conseguem ter suas individualidades e tornar eles personagens especiais, personagens que chamam a atenção. Então, se eu fosse falar algo negativo nessa parte, não é nem realmente uma crítica, é só minha opinião, que eu queria que esses personagens aparecessem mais, porque, assim, é um ponto meio complicado falar isso, mas eles foram muito mais cativantes pra mim do que a grande maioria dos momentos do Gon e do Killua juntos, por exemplo. Mas enfim, um ponto que eu tenho que elogiar em relação aos personagens de Hunter x Hunter é que eles, em sua maioria, parecem pessoas de verdade. Você consegue imaginar você conhecer uma pessoa com personalidade dessa, uma pessoa que realmente seria desse jeito. E falando especificamente sobre o Kurolo, eu tenho que falar que ele é um dos melhores vilões dos animes no geral. Até mesmo a aparência, o estilo de cabelo que ele utiliza em dois momentos específicos falam muito sobre a sua personalidade. A primeira aparência, no caso que eu tô mostrando agora, seria como deveria ter sido a vida do Kurolo, como ele deveria parecer, ser um garoto normal, né, um adulto normal, com uma aparência comum, que meio que não chama atenção, não tem nada de especial, e até mesmo a personalidade dele meio que muda, ele vira uma pessoa um pouco mais gentil quando tá desse jeito, principalmente quando ele tá conversando com a garota que tem aqueles poderes de prever o futuro. Você pode notar que ele parece ser uma outra pessoa, pelo menos a pessoa que o Kurolo deveria ter sido se tivesse uma vida boa. Porém, a gente tem a segunda aparência do Kurolo, que no caso é a aparência clássica dele, sendo essa a verdadeira face de Kurolo Lucifer. No caso, a aparência de alguém que cresceu na miséria, de alguém que passou por muitas coisas no decorrer da sua vida e, em vez de ser uma pessoa teoricamente boa, uma pessoa que, quando você olharia na rua, só acharia ser uma pessoa gentil, ele acabou se tornando esse líder de um esquadrão de assassinos, no caso, o líder da trupe fantasma. Então, somente a questão do design dele já fala muito sobre ele em si, tem toda a questão de por que ele mata, por que ele é do jeito que ele é, e isso torna o personagem simplesmente sensacional, se tornou um dos meus vilões favoritos de todos. Eu já conheci um pouco sobre a história dele, das músicas que eu já tinha ouvido sobre ele, mas ainda assim, ele virou um personagem incrível de se acompanhar. Principalmente quando a gente coloca ele junto de sua contrapartida, no caso, Hisoka, que junto de Kurolo e Kurapika são os três melhores personagens de Hunter x Hunter na minha percepção. Porque percebam muito bem, por que eu digo que ele é a contrapartida de Kurolo? Principalmente, começando pelo seu design, que enquanto o Kurolo usa uma roupa completamente preta, sempre um design um pouco mais realista,
a gente pode perceber que Hisoka é aquele personagem que realmente parece sair de dentro de um anime. O cabelo dele é colorido, a roupa dele é extravagante, mas a sua roupa não é o único ponto que torna eles necessariamente opostos. A sua personalidade é o ponto principal aqui, a motivação deles serem quem são atualmente. Enquanto Kurolo, que nem eu falei, é um personagem que tem o conhecido passado do vilão, alguém que já passou por muitas coisas e até mesmo se questiona por que é daquele jeito, Hisoka não. Dentro da história do mangá, nós não sabemos qual é o passado do Hisoka. E eu sei que tem aquele mangá que foi feito por um outro mangaka que acaba contando que ele estava dentro de um circo e tal, mas meio que não é canônico, né? Eu não sei dizer se foi canonizado em algum momento, mas pegando somente o que está dentro da história, nós não temos o passado do Hisoka, não temos um flashback ou algo que demonstre o porquê que ele acabou se tornando ou sendo do jeito que ele é. Ele somente já nasceu assim. E o embate entre os dois já estava jurado há muito tempo e todos sabíamos que em algum momento isso iria acontecer. No mangá eu já sei que aconteceu, eu já sei como acontece, mas ainda assim, somente desse pouco tempo que eu vi em relação a eles, que eu queria que tivesse mais, eu diria que eu gostei muito desses personagens. Os dois, na minha percepção, são um dos melhores vilões dos animes no geral. Enquanto um tem toda uma construção, uma motivação e motivos para ser desse jeito, o outro é só mal, somente porque sim, e ainda assim consegue funcionar perfeitamente dentro da mesma história. E agora tem os protagonistas que no total são 4, o Gon, o Killua, o Leório e o Kurapika. E desses 4 tem 2 que eu gosto muito e 2 que eu acho mais ou menos, digamos assim. Os que eu gosto muito é o Kurapika, que foi igual eu falei anteriormente, na minha opinião ele entra no top 3 melhores personagens de Hunter x Hunter, porque eu acho tudo nesse personagem interessante. A história dele que meio que hoje em dia o pessoal vai falar que parece com a história do Sasuke, mas a história dele veio antes da do Sasuke, que no caso foi alguém que perdeu todo o seu clã, toda a sua família por causa de um incidente e tal. A personalidade dele também que até mesmo meio que se complementa e é o oposto da personalidade do Killua. Porque enquanto o Killua é uma pessoa que na superfície parece sorridente, parece uma pessoa feliz, mas em seu interior tem um trauma, o Kurapika é o contrário. Ele é um personagem que meio que demonstra o seu trauma, mesmo que ele não fale diretamente, você percebe que ele é uma pessoa que tá sofrendo, mas em seu interior, na sua segunda camada, quando ele se torna amigo de alguém, ele mostra que ele realmente é, que é uma pessoa um pouco mais feliz, que se importa com seus amigos e tal. Então eu acho muito interessante a personalidade que ele tem e como ela se complementa e acaba sendo oposta à personalidade que o Killua também possui. E outro ponto que fez eu gostar bastante do personagem do Kurapika é o nome dele é literalmente Kurapika. Como é que você não gosta de um personagem? Tá bom, tô brincando. O outro personagem que eu gosto bastante em relação aos 4 é o próprio Killua, porque ele tem toda essa questão de parecer ser alguém legal e tal, que não tem problema nenhum, que tem uma vida muito boa, e a gente tem toda aquela questão do trauma que ele teve na infância, a questão dele ser um assassino e tal. Eu não tenho nem muito o que falar em relação a ele, porque eu não acho que ele funcionaria como protagonista, por exemplo. Eu não acho que ele funcionaria, por exemplo, igual o próprio Kurapika, que é um personagem que meio que já teve um protagonismo em determinado momento no arco de Orkshin. Mas sendo coadjuvante, sendo meio que o ajudante do protagonismo, podemos dizer assim, eu acho que ele funciona muito bem. Ele traz um complemento muito legal de ou ser na contraparte do protagonista em determinados momentos, ou completando a idiotice que o Gon tem de vez em quando. Então eu acho que ele funciona muito bem sendo esse personagem, que traz um pouco mais de profundidade, sabe? Ele acaba trazendo um pouco mais de interação, trazendo coisas diferentes na dinâmica dos personagens e tal. Então eu gosto bastante dele nesse ponto em específico. Agora, se ele funcionaria como personagem independente já é outra questão. E os outros personagens, que foram os que acabaram sobrando, que eu não gostei muito, é o Leório e o Gon. O Leório não tem muita explicação, eu só não achei ele um personagem muito interessante. Eu sei que dentro da história ele é pra ser aquele personagem meio que normal, né? Ele é pra ser aquele que, dentro do grupo onde tem um monte de anomalias, onde o Gon, o Killua, o Kurapika são personagens fora do comum, ele é pra ser um cara normal. Só que eu acho que ele cumpriu tão bem o papel de ser um cara normal que pra mim ele é só mais um personagem dentro da história, sabe? Eu simplesmente não gostei muito dele. Enfim, e o Gon é complicado, porque eu vou fazer uma analogia aqui, entendam que eu não tô colocando os dois no mesmo nível, não tô falando que os dois são da mesma qualidade e tal, mas a sensação que eu tenho com os dois é muito parecida, que é a sensação que eu tenho com o Itadori de Jujutsu Kaisen. O Itadori é um personagem que ele é legal, ele não é um personagem ruim, que é mal feito ou algo do tipo, mas ele é um personagem que é meio desinteressante, podemos dizer assim. Onde os personagens que estão ao redor dele, o Gojo, o Ryuto, o Kenjaku, o Sukuna, a grande maioria dos personagens ao redor dele são muito mais interessantes do que ele. E acaba que ele meio que não tem brilho, porque ele não chama atenção. E pra mim,
do meu ponto de vista, pelo menos a minha percepção assistindo, é que pra mim o Gon foi do mesmo jeito. Ele é um personagem que, beleza, ele tem os seus pontos legais e tal, e o ponto que eu mais gostei do Gon foi no arco ali da Torre Celestial, onde ele foi um personagem muito interessante de se ver, e eu acho que foi o ponto que eu mais gostei dele. Essa questão de que ele não era completamente o garoto que era 100% alegre e tal, e eu sei que isso acaba mudando mais lá pra frente, mas na Torre Celestial em si, o Gon acabou mostrando uma face um pouco diferente que eu acabei gostando um pouco mais dele ali. Ele e o Killua tiveram momentos muito legais juntos nesse arco em específico, e eu acho que foi o momento que melhor funcionou essa dupla dinâmica que eles têm e tal. Eu vou deixar pra falar isso melhor na parte dos arcos em si. Mas no geral, o Gon é um personagem que não me chamou a atenção, sabe? Eu entendo que ele é o protagonista, que ele é o ponto central da história, mas me chama mais atenção, que nem eu falei no começo, ver a trupe fantasma, ver o Killua e o Kurapika aparecendo, do que ver o Gon, no geral. Se a história fosse somente o Gon, e ele sendo o ponto principal, assim, somente ele, eu com certeza não ia conseguir assistir Hunter x Hunter, ou ia achar muito mais chato, porque ele não é um personagem que me cativou, de alguma forma. Enfim. E comentando rapidamente sobre os arcos de Hunter x Hunter, o anime no total tem 5 arcos, porém eu assisti meio que 4, 3,5, eu não terminei ainda o arco de Grid Island, mas eu vou comentar um pouco da minha experiência com cada um dos arcos, porque tem uns que eu gostei, teve outros que não, enfim. O primeiro arco, que é o arco do Exame Hunter, o começo dele é meio chatinho, né? Eu não gostei muito do começo dele, aquela parte ali até chegar um pouco antes da parte que eles têm que correr, né? Que eles têm que chegar dentro do túnel e sair correndo. Até essa parte em específico eu não tava achando muito interessante. Mas eu sabia que era pra construir os personagens, construir o mundo, então eu realmente não vou reclamar disso aqui, porque eu entendo que é uma parte da construção em si. Depois disso tem partes que eu acho muito interessante, como por exemplo aquela parte que você tem que pegar meio que o broche do personagem, né? Aquela coisinha que tem um número e ele tem que pegar o número do Hisoka, e era meio óbvio que isso ia acontecer, mas ainda assim é legal. E outra parte que eu gostei no Exame Hunter é aquele final do meio que o X1, né? Que ele luta com um careca lá, que é o Saitama que usa lâminas. Enfim, foi uma parte que eu achei bem interessante, meio diferente do resto do Exame. Mas tem outras partes no arco no geral que eu acho meio chatinhas, que nem aquela parte lá de fazer comida, ou a própria parte do labirinto, que tem aquele gordinho atrapalhando o grupo. Sabe, não é que eu acho chato, é só desinteressante, não é nem mesmo enrolado, diferente de One Piece que é interessante, mas é enrolado em algumas partes. Aqui só é desinteressante, aqui é só uma parte que, tipo, por mim poderia pular, que meio que não faria diferença, mas obviamente que eu assisti tudo, enfim. Depois disso tem um arco que eu não sei se as pessoas gostam, eu não sei a opinião das pessoas em relação a ele, mas eu gosto bastante dele, que é o arco da Torre Celestial. Foi que nem eu falei, foi o momento que eu mais gostei do personagem do Gon em si, e a dupla dinâmica ali, Gon e Killua, foi o momento que eu mais achei interessante, mas o arco no geral foi um arco que eu gostei muito. A explicação de como funciona o Nen, a questão ali de como é que funciona a própria Torre Celestial, deles lutando ali com os personagens, a luta do Gon contra o cara da Beyblade. É um arco em si que é pequeno, mas é fechadinho. Até mesmo um professor que ensina como funciona o Nen é um personagem que eu gostei muito. E assim, eu não sei se ele volta pra história, mas eu garanto que eu ia ficar muito feliz se ele aparecesse ali no arco das Formigas Quimera, pelo menos que fosse uma partezinha em específico, porque ele é um personagem que realmente eu gostei. E aí volta novamente aquele ponto de que os personagens de Hunter x Hunter são interessantes e tal, mas esse foi um personagem em específico que eu achei muito legal e eu queria ver um pouco mais dele. Enfim, o arco da Torre Celestial é um arco que eu gostei muito, as lutas que tem ali, a questão deles irem no camarim de certos personagens, amedrontar eles e tal, é muito legal, é muito, muito legal, foi um arco que realmente virou um dos meus favoritos, assim. Depois dele a gente tem o melhor arco de Hunter x Hunter, que não tem nem discussão, que é o arco de Nova York, no caso York Shin. E não tem nem muito o que falar sobre esse arco, porque ele é simplesmente incrível. Os personagens novos, que no caso é a Trupe Fantasma, são simplesmente sensacionais. A forma como ele funciona, tendo os núcleos diferentes, o núcleo do Gon, o núcleo do Kurapika e tal, e aí acaba todo mundo se encontrando depois, tendo a luta do Kurapika. É incrível, é incrível. Não tem muito o que dizer, os personagens são incríveis, as lutas são legais, a história nessa parte específica. E aí, o ponto que eu queria comentar aqui é que eu queria que esse arco fosse até maior, pra poder ver mais interação entre os personagens. Eu sinto que, especificamente, esse arco tem um problema, e aí é o único defeito, na minha opinião, que esse arco é curto. Eu queria que esse arco fosse maior pra eu poder aproveitar mais o momento com os personagens, poder ver mais da Trupe Fantasma e tal. Mas enfim, eu acho esse arco sensacional. E depois dele, tem um arco que, pelo menos até agora, é o pior arco de Hunter x Hunter, que é o arco de Grid Island. Até o começo de Grid Island, quando eles começam a entrar no jogo ali, eles estão meio que sozinhos, né? Quando o Gon e o Killua entram e eles começam a descobrir sobre o jogo, é uma parte que eu tava gostando. Eu tava achando interessante o conceito e tal,
Mas quando aparecem os personagens secundários, que eles têm aquela missão lá de conseguir completar o jogo, né, acaba aparecendo um grupo específico lá, um núcleo específico que quer completar o jogo, eu achei insuportável. De verdade. Foi todas as vezes que eles apareceram, e nessa parte específica eu comecei a ler o mangá, e eu me arrependo porque simplesmente tem uma bíblia em cada página, mas quando esses personagens sempre apareciam, a minha vontade era pular as páginas que eles apareciam, porque são personagens completamente desinteressantes. Eu queria ver sobre o jogo, eu queria saber mais sobre o jogo, mas do ponto de vista do Gon e do Killua, esses personagens secundários, pra mim, são chatos, na minha opinião, são os personagens mais chatos de Hunter x Hunter até agora, junto com aquele gordinho lá do começo. Porque eles são desinteressantes, completamente desinteressantes. Até a vovozinha lá, que parece uma personagem de Madoka Mágica, consegue ser legal. Era uma personagem que eu achei interessante, mesmo eu achando que ela ia atrair eles em algum momento. Ela é uma personagem que parece interessante. Enquanto esses personagens secundários são muito, muito chatos. E tem uma coisa, acho que a coisa que eu mais gostei nesse arco é uma coisa em específico que, aí quem não assistiu ainda e não quer tomar spoiler, pula 20 segundos, pula 10, 15 segundos aí pra frente, que é bem curtinho o que eu vou falar. Mas o fato de que Grid Island não é um jogo em si, mas na verdade é uma parte do mundo real, foi um negócio que eu achei realmente interessante, porque eu realmente achei que eles estavam dentro do jogo. E aí quando apareceu a trupe fantasma, eu acho que nem precisava ser eles falando isso especificamente, mas quando apareceu a trupe fantasma falando sobre isso, foi uma parte que eu achei realmente muito legal dentro da história em si. Enfim, e aí no geral eu não terminei de assistir ainda o arco. Eu parei ali na parte que o Gon começa a lutar ali, não lutar, né, ele começa a treinar ali na pedra e tal, junto com o Killua, mas depois disso eu comecei a achar maçante, porque a parte desses personagens secundários foi tão cansativa pra mim, que eu simplesmente não quis mais assistir Hunter x Hunter até agora. E aí chega o ponto final de por que o hype destruiu Hunter x Hunter do meu ponto de vista, pelo menos na minha experiência. E eu já quero deixar claro aqui um ponto muito importante. Eu não acho, diferente de Kimetsu no Yaiba, que Hunter x Hunter seja superestimado. Eu não acho que seja uma obra que as pessoas falam que é bom demais e não é isso tudo. Eu não acho isso. Eu acho que a minha experiência com Hunter x Hunter não foi muito boa. E aí, talvez porque eu já tenha tomado spoiler de algumas coisas em relação à obra, porque, sei lá, eu não sei explicar o motivo em específico, mas eu tinha uma certa expectativa em relação a Hunter x Hunter. Eu não esperava, tipo, coisas específicas, eu não esperava muita luta ou algo assim, mas eu tinha certas expectativas em relação a Hunter x Hunter que talvez isso tenha estragado a minha experiência. O hype que colocaram em cima da obra era tão grande que isso acabou estragando a experiência que eu tive. Tanto que teve outras obras que tiveram muito hype, que todo mundo falou que era muito boa, que quando eu assisti eu concordei com o hype. Um exemplo que eu posso dar é Shingeki no Kyojin, até a terceira temporada, que eu acho um dos melhores animes que já teve, e Berserk. Foram duas obras que quando eu assisti eu já sabia muito das coisas que acontecia, mas ainda assim eu fui surpreendido. Porém, com Hunter x Hunter não foi desse jeito. Eu não sei se é porque, sei lá, a obra não é pra mim ou algo do tipo, mas eu gostei da obra de Hunter x Hunter. Eu achei um anime muito, muito bom. E eu não acho que ele não seja isso tudo ou algo assim. Ele pode sim ser uma obra-prima e eu acho que em questão técnica ele é uma obra-prima. Mas, do meu ponto de vista, com a experiência que eu tive, eu achei ele apenas muito bom. Não que isso seja um problema, apenas muito bom é tipo 8,5, 9. Eu não sou de ficar dando nota, mas se fosse colocar seria tipo 8,5, 9. Mas o que me prometeram e o que eu tava esperando acabou meio que estragando a minha experiência no geral com um anime que eu poderia achar nota 10 ou até melhor. Mas enfim, eu acho que era isso que eu tinha pra dizer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e me digam aí o que vocês acham. Vocês também tiveram uma experiência parecida com a minha? Assistiram Hunter x Hunter e não acharam isso tudo? Ou assistiram e acharam incrível e eu que infelizmente não tive a experiência tão boa assim? Enfim, eu acho que era isso que eu tinha pra dizer. Se quiser você pode me seguir nas outras redes sociais, o link vai estar aí na descrição. Você também pode me ajudar ou doando no Pix ou se tornando membro do canal, que tem vários benefícios. E também pode se inscrever no canal secundário, onde vou postar react de várias coisas diferentes, de música, anime, jogos, esse tipo de coisa. Enfim, era isso que eu tinha pra dizer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que nos encontramos novamente. Falou!